Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, prosseguindo, né, após a nossa segunda verificação de aprendizagem, hoje nós prosseguimos com o tema antijuridicidade, também conhecido como ilicitude. Mas qual é o conceito de antijuridicidade? Partindo do pressuposto de que todo ato, né, que é contrário à norma, por meio de uma exposição a perigo, de um dano ou de uma lesão ao bem jurídico protegido, isso é o quê? Isso é ilícito. Então, um fato que ele é contrário à norma, contrário ao direito positivado, contrário ao que está previsto no Código Penal, por meio de quê? Por meio de uma exposição de um perigo ou até mesmo de uma lesão. A antijuridicidade da conduta, ela deve ser apreciada de forma objetiva, né? E por essa razão, nós precisamos entender que crime, nós já estudamos que é fato típico, ilícito e culpável. A título de exemplo, a conduta, por exemplo, de matar alguém em estado de legítima defesa não é crime. Mas espera aí, não é fato típico? É fato típico, porque está previsto no artigo 121, mas não é crime. Não é crime por quê? Porque apesar de ser fato típico, não é ilícito. Não é ilícito por quê? Porque o Estado, quando alguém está sob o estado de legítima defesa, essa pessoa ela incorre numa causa, legítima defesa é uma das causas que excluem a ilicitude. Então, se exclui a ilicitude, essa pessoa que matou o outro, mas em estado de legítima defesa, né? Ele, apesar de ser tipificado, ele não praticou nenhum crime, tá? Por quê? Porque esse estado exclui a ilicitude. A respeito da ilicitude, nós temos algumas excludentes. Algumas excludentes que são classificadas como legais e outras como supralegais. Como legais, o próprio nome já fala, estão previstas na lei. E estas que estão previstas na lei, nós temos aí artigos 23 e 24 do Código Penal, e que são as chamadas legais ou gerais. E nós temos também as específicas, que estão na parte especial do Código Penal. Então, nós temos algumas causas que excluem a ilicitude que estão previstas na parte geral do Código Penal, porque nós já estudamos que o Código Penal ele é dividido ali do artigo 1º até o 120 em parte geral e do 121 em diante em parte especial. Então, as causas excludentes de ilicitude legais, nós temos aquelas que estão dentro da parte geral do Código Penal e nós temos também aquelas que estão na parte especial do Código Penal, que são as legais mais específicas. Nós temos como causas aí legais a legítima defesa, que foi justamente o exemplo que a gente acabou de abordar. É uma causa de excludente de ilicitude legal. E nós temos também as causas, entre as causas que excluem a ilicitude, as supralegais, ou seja, não estão previstas em lei. Contudo, deve haver o quê? O consentimento do ofendido. E o exemplo clássico é o sujeito que possui o bem jurídico e a vítima concordou com esta lesão, tá? É o exemplo do tatuador. Ele pratica o quê? Uma lesão? Claro que sim. Contudo, né? Essa pessoa, esse outro sujeito, essa terceira pessoa, ela fala, não, pode fazer, eu quero, tá? Só que para que seja considerado como consentimento do ofendido, a doutrina traz alguns requisitos. Esse consentimento, ele precisa ser prévio, anterior, claro, à conduta. No exemplo aqui da tatuagem, antes de ter a lesão, né? Antes de acontecer ali a tatuagem, a vítima, ela deve, esse ofendido deve consentir de forma anterior.
Esse consentimento deve ser livre e essa prática, ela não pode atentar com relação aos bons costumes. E outra questão muito importante é que o ofendido ele precisa ter capacidade para dizer, para consentir, tá? Capacidade civil, né? E aqui também nós temos a maioridade. Então, aqui deve ser levado em consideração que essa pessoa ela tem capacidade, ela tem discernimento, não, essa prática dela é livre, é prévia, tá? Então, aí sim, esse consentimento, ele pode muito bem ser reconhecido no caso concreto. E é uma causa o quê? Supralegal, que exclui a ilicitude. Nós temos aí o estado de necessidade, que é um exemplo, quando se fala em ilicitude, em causa que exclui a ilicitude, nós temos o estado de necessidade, e é a primeira que a gente estuda aqui nessa aula. O que é estado de necessidade? Estado de necessidade nada mais é do que uma situação de perigo, né? Essa pessoa, ela está, né, num estado de perigo, esse perigo ele é atual e essa pessoa não provoca por sua vontade, mas ela não tinha como evitar, tá? Então, e o que vem acontecer? Em estado de necessidade, essa pessoa sacrifica um direito próprio ou alheio, tá? E nessas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, essa situação aqui de necessidade, ela pressupõe de forma assim, preliminar, de forma, antes de tudo, a existência de um perigo que seja atual. Não pode ser um perigo depois ou iminente, não, atual, tá? Com relação a estado de necessidade, nós temos algumas teorias, né? E por essas teorias, nós temos essa subdivisão em justificante e exculpante. Essa subdivisão em estado de necessidade, classificada aí como exculpante, seria o exemplo do sacrifício um sacrifício do bem de valores iguais. Seria o caso de uma pessoa, ela está numa embarcação, é o exemplo clássico, e ela simplesmente ela tem ali duas pessoas ao lado dela e não dá tempo de salvar as duas. Então ela salva uma, ela salva a outra. Então ela vai e salva uma pessoa e a outra vem a falecer. Então o que aconteceu? Ela sacrificou, esse agente sacrificou esse bem que tinha valor igual. Que valor igual? Vida e vida, tá? Essa teoria exculpante, tá? Esse estado de necessidade exculpante, ele não foi adotado pelo Código Penal. E se porventura acontecer um caso, como foi essa situação desse exemplo que eu dei, dentro do Código Penal, nós estamos diante da exclusão da culpabilidade, tá bom? E não da ilicitude. A teoria adotada com relação a estado de necessidade foi justamente o estado de necessidade de forma nessa espécie justificante. Olha, o próprio nome é sugestivo. Justifica-se. O sacrifício ele foi justificado pelo quê? Né? Por que você sacrificou, né? Aquele bem em função de quê? Né? E o exemplo clássico, né, desse sacrifício aqui, dessa espécie justificante é justamente o exemplo daquele sujeito A, que ele tá um transeunte, uma pessoa que está passando na rua e ele vê um carro com os vidros fechados, uma criança chorando em lágrimas, e ele escuta ali até o barulho do choro. E o que acontece? Ele olha para um lado, para o outro, não tem ninguém, né? E aí ele até grita por socorro, mas não aparece ninguém e ele pensa: opa, vou sacrificar o bem, vou quebrar o vidro desse veículo. Por quê? Porque o que está lá dentro, eu vou sacrificar esse vidro porque o bem que está lá dentro é maior, que é a vida dessa criança. Essa criança está assim, esse perigo é atual. Então, essa pessoa que age em estado de necessidade e salva essa criança, né?
mesmo essa figura de quebrar o vidro para salvar essa criança, esse dano que ele causou, na verdade, ele não é ilícito, tá? Ele é tipificado, né? Dano ao patrimônio, mas ele não é ilícito, porque é uma causa que exclui a ilicitude. Por quê? Porque esse agente, ele agiu em estado de necessidade, uma situação de perigo atual, tá? Então, entre as espécies, nós temos aí adotada pelo Código Penal a justificante, tá bom? Para que haja o reconhecimento do estado de necessidade, é preciso pontuar que o perigo tem que ser atual e não eminente, tá? Aqui tem que ser atual. A ameaça, ela tanto pode ser para direito próprio ou alheio. É preciso ter aqui um conhecimento dessa situação justificante, ou seja, esse agente que estava passando por essa via, que viu essa criança lá dentro, ele conheceu essa situação ali nesse momento e ele não via outra solução, né? Então, ele simplesmente, o dano que ele teve ali de quebrar essas janelas foi justamente o quê? Porque justificou, tá? Essa situação dele quebrar, dele danificar o vidro desse veículo, justificou por quê? Porque o que estava sendo tutelado, protegido, vislumbrado, aqui a conduta do agente foi no sentido quê? De abraçar aquela criança, de cuidar, de tirar essa criança de dentro daquele carro em função de prejuízos maiores, como a própria morte dessa criança. E um outro requisito ligado à situação de necessidade é o perigo não provocado voluntariamente pelo sujeito, né? Nós precisamos entender, nesse exemplo citado aqui, que esse perigo que essa criança estava tendo ali dentro desse carro, com as janelas fechadas, não foi causado por quem estava salvando, né? Não foi voluntário, ele não tinha dolo nem culpa nenhuma, ele apenas estava indo ali o quê? Para salvar, tá? Então são requisitos que no caso concreto precisa ser levado em consideração para que haja o quê? O reconhecimento do estado de necessidade. Nós temos outros requisitos, só que em outra via, esses requisitos estão associados à reação do agente. Nós temos que essa reação do agente precisa, inicialmente como primeiro requisito, vislumbrarmos a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado, tá? Aqui, a doutrina trabalha com o princípio da ponderação dos bens. Haja vista que, lembra que eu falei para vocês do justificante, da espécie justificante do estado de necessidade? Então, o que justificou danificar esse bem? Porque foi ponderado o quê? Que o que estava lá dentro do carro, que era a vida dessa criança, era maior do que o dano no vidro, né? Então, foi ponderado, tá? Inevitabilidade da lesão ao bem jurídico em face do perigo, né? Então, assim, realmente para salvar essa criança era inevitável essa lesão, tá? Não tinha como salvar ela de outra forma, nesse exemplo que eu estou citando. Então, pode muito bem, no caso concreto, ter o reconhecimento do estado de necessidade, até mesmo porque aqui, né, havia o quê? A inevitabilidade da lesão ao bem jurídico em face do perigo. Perigo de quê? Nesse caso concreto, perigo que dessa criança vir a óbito, né? Em função de falta de oxigênio. E, por fim, nós temos a inexistência de um dever legal de arrostar o perigo. É o artigo 24 do parágrafo 1º do Código Penal. Existem algumas profissões que são inerentes correr perigo. O bombeiro, ele não pode alegar, né, ali ele vai adentrar, por exemplo, um prédio que está em incêndio. E ele, quando ele chega ali, ele fala, não vou entrar porque eu tenho medo do fogo, né? E aí ele vai falar, não, eu agi sob estado de necessidade, né? Então, não é esse caso. Por quê? Porque do bombeiro espera-se o quê? Espera-se a coragem, espera-se um dever legal, né? Inclusive de sacrificar em muitos casos a própria vida
Em função o quê? Em função de salvar a vida do outro, né? Nós estaremos estudando, né, a ilicitude nessa aula de hoje, nas nossas próximas aulas, a antijuridicidade. Bons estudos e até a nossa próxima aula.